Olá, a Bíblia em Provérbios 29, 2, versículo 2, versículo 4 diz: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O rei justo sustém a terra, mas o amigo dos impostos a transtorna. Que país este o nosso, o Brasil? Por certo, é um país grande por fora, mas lamentavelmente pequeno por dentro. Reflita comigo. Nós não temos furacões, tornados, como os Estados Unidos têm, vez por outra. Não temos terremotos como aqueles que destroem cidades inteiras no Japão, ou mesmo no Chile ou na Itália. Não temos tsunamis, não temos vulcões em atividade, eu nem sei se temos vulcões inativos. Nossa independência não foi como foi a dos Estados Unidos, resultado de uma guerra sangrenta. Os Estados Unidos teve que lutar contra a Inglaterra para ter a sua independência como nação. A escravidão do Brasil também foi eliminada sem a guerra que os Estados Unidos teve, que foi chamada a Guerra da Secessão, que consumiu os anos de 1861 ao ano de 1865, onde o sul dos Estados Unidos lutou contra o norte. E o norte sendo vencedor, a escravidão foi também erradicada naquele país. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, a princesa Isabel assinou um decreto, uma lei, a Lei Áurea, e a escravidão acabou. Não houve derramamento de sangue. O Brasil nunca foi destruído como foram Alemanha, Japão, Inglaterra, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Naquela Segunda Guerra Mundial morreram aproximadamente 50 milhões entre soldados e civis desses países, incluindo os Estados Unidos, que enviou os seus soldados para o campo de batalha na Europa, na África, na Ásia. Agora, pense seriamente no Estado de Israel. Veja o tamanho de Israel e o quanto os judeus ainda hoje têm que lutar para se impor e estão cercados de inimigos. Veja, por exemplo, também a Coreia do Sul e analise a sua situação econômica, compare-a com a do Brasil. O que é que será que existe nesses pequenos territórios, nessas pequenas nações do ponto de vista territorial, mas que são econômica, cultural, sociologicamente falando, muito maiores do que o Brasil? Os Estados Unidos também viveram a experiência da morte de muitos de seus presidentes. Não que deseje a morte de presidente brasileiro, mas os Estados Unidos teve aproximadamente 4 ou 5 presidentes assassinados e outros que morreram no exercício do mandato. O que eu desejo enfatizar é que nosso país tem sido até aqui abençoado pelo Criador e sustentador de todas as coisas. Aqui nós temos um povo miscigenado e pacífico. Somos uma massa de gente que veio de outros lugares do planeta. Eu mesmo sou filho de imigrantes italianos e vivo numa cidade colonizada por japoneses. Aqui temos todo tipo de geografia e topografia. Temos climas variados, solo privilegiado, coisas que permitem que plantemos e possamos colher com boa dose de previsão. O Brasil, para se ter uma ideia, tem um estado que se chama Minas Gerais e que faz muito sentido o seu nome. O Brasil é proprietário de grande parte da selva amazônica, ainda não totalmente explorada. Com certeza temos ali riquezas naturais, reservas de valor incalculável. Você já tentou comparar o tamanho do território brasileiro com a Alemanha, Japão, Itália, Reino Unido? Se você juntar todos esses países, cabem todos eles dentro do Brasil e ainda sobra espaço. Olhe no mapa mundial e veja quantas Inglaterras caberiam dentro do Brasil. Agora calcule a grandeza da história da Inglaterra com a história do Brasil.
é de doer, na verdade. O que é que faz do Brasil, a despeito de tanta grandeza territorial, um país pequeno? A resposta é simples. Eu e você, quando escolhemos ou somos escolhidos. Enquanto nossos governantes e políticos forem do tipo que são até hoje, a probabilidade de sermos uma grande nação é zero, nenhuma. Enquanto tivermos pessoas como aquele dono de posto de combustíveis, que aproveitando a situação da crise e de forma injustificável passou a cobrar R$ 9,90 o litro da gasolina, ou daqueles que passaram a cobrar R$ 500 o saco de batata, quando o preço justo seria R$ 75, o Brasil não cresce. Ele permanece murcho, pequeno. Enquanto tivermos uma máquina administrativa tão cara, com 81 senadores, 543 deputados federais e tantos deputados estaduais, vereadores, tantas estatais, teremos que conviver com uma quantidade enorme de impostos e taxas para empurrar essa máquina. Senão ela não anda, e a nossa nem empurrada tem andado. Enquanto tivermos essa máquina que, a despeito da quantidade, não responde com qualidade em suas decisões e direcionamento, viveremos como um enorme balão murcho. Enquanto tivermos essa quantidade de impostos para manter essa turba e súcia de malfeitores, essas estatais que se tornaram cabines de emprego para o corporativismo político, nós continuaremos a ser motivo de piada, de chacota no mundo todo. É preciso enxugar a máquina, como já dizia o saudoso Joaquim Ferreira Neto. E ele dizia isso há muitos anos, na década de 80. Precisamos incentivar o microempresário. Não temos microempresários, mas o que temos é a experiência da informalidade na economia. Essa informalidade é um jeito de sobrevivência sem a interferência imposta do Estado. Sim, imposta, porque se alguém quiser deixar a informalidade, terá que pagar impostos até que eles, os impostos, o sufoquem e sucumbam. O Brasil tem a maior carga tributária do mundo para pagar a maior máquina administrativa do mundo e que não funciona. O Brasil só será grande quando o brasileiro deixar de ser pequeno, quando o brasileiro assumir a forma simples de viver a vida, sem luxos, sem faustos, sem abismos, sem mordomias. O Brasil será grande à proporção em que a máquina administrativa se tornar pequena do ponto de vista financeiro. Quantos dos 543 deputados federais iriam desejar a candidatura a uma reeleição nas próximas eleições, se de repente seus vencimentos e mordomias fossem cortados em 70%? A resposta você sabe qual é. Eu estou aqui sentado em meu escritório, acompanhando pelos noticiários toda essa manifestação dos caminhoneiros. Eles têm razão. Não dá para trabalhar se não houver condições de levar o pão para casa. Não dá para trabalhar se a questão é fazer isso para manter o Estado guloso, ávido em enfiar a mão no bolso do trabalhador. O Brasil só será grande quando o trabalhador voltar para casa com orgulho, não só de ter seu trabalho reconhecido, de sustentar com dignidade sua família, mas saber no fundo da alma que ele também contribui com o engrandecimento de uma nação. Roboão, filho do rei Salomão, dividiu Israel simplesmente porque aumentou a carga de impostos. Israel nunca mais foi o mesmo. De 12 tribos, apenas 2 apoiaram Roboão. As demais nações se separaram. Que os governantes atuais, ou aqueles que irão ser eleitos nas próximas eleições, pensem mais no Brasil do que neles, única e exclusivamente, porque o Brasil é um país com todas as possibilidades de se tornar uma das maiores nações da Terra, mesmo antes da volta de Jesus. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus tenha misericórdia do brasileiro.